Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Saúde e Segurança Ocupacional. 8 etapas para gerenciamento de risco. O webinar de hoje será realizado por Bruna Borsali, engenheira química e analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, o meu nome é Bruna e eu sou analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Hoje estou aqui para falar sobre o gerenciamento de riscos de saúde e segurança ocupacional. Você já sabia que entre os países que formam o G20, o Brasil ocupa o segundo lugar em mortalidade por acidentes no trabalho? No mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos. De 2012 a 2020, aproximadamente 21 mil desses profissionais eram brasileiros, o que representa uma taxa de 6 óbitos a cada 100 mil empregos formais. Esse é um dado muito preocupante levantado pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e todas as empresas deveriam se preocupar em proteger seus colaboradores e ter noção do quão importante é o gerenciamento de risco para evitar essas fatalidades. Os acidentes acontecem quando a gente menos espera, principalmente no trabalho. Então, se o gerenciamento de risco é feito de forma inadequada ou nem é feito de forma alguma, os trabalhadores acabam ficando expostos aos riscos e é muito maior a probabilidade deles sofrerem acidentes ou adquirirem doenças ocupacionais. Nessa apresentação, eu vou te mostrar 8 etapas para implementar o gerenciamento de risco de segurança e saúde na sua empresa. Além disso, eu vou mostrar também como a Soft Expert pode facilitar esse gerenciamento e te ajudar a promover condições e ambientes de trabalho mais seguros. Como todo mundo já sabe, ou deveria saber, a gestão da saúde e segurança ocupacional é um processo extremamente importante. Cada empresa é responsável por proteger seus colaboradores e evitar que eles se exponham a riscos nas suas atividades do dia a dia. Ter um gerenciamento de riscos eficaz permite que você aja de forma proativa, ao invés de reativa, e assim consiga mitigar os riscos antes que eles causem ferimentos ou doenças aos trabalhadores. Mas vale lembrar que o compromisso com a saúde e segurança é uma responsabilidade partilhada tanto pelo empregador como pelo colaborador. É preciso que os dois trabalhem juntos para tornar o ambiente seguro. Não adianta o empregador fazer todo o gerenciamento de risco, fornecer EPI, treinamentos, e o colaborador não seguir as instruções das atividades ou não utilizar o EPI. Além disso, ter uma liderança que realmente apoia e incentiva a cultura de segurança é fundamental. Se a empresa mostra que leva a sério a saúde e a segurança, é muito mais provável que os trabalhadores sigam as orientações e que eles cooperem e que eles se envolvam no processo. Mas então, como gerenciar os riscos de saúde e segurança? Tudo que eu vou apresentar a seguir tem como base as diretrizes da ISO 31000, de gestão de riscos, e na ISO 45001, de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho. Seguindo o framework da ISO 31000, o gerenciamento pode ser feito em 8 etapas. Na primeira etapa, temos a definição de escopo, contexto e critério. Aqui nessa etapa, o objetivo é personalizar o processo de gestão de risco e estabelecer os parâmetros necessários para o processo de avaliação dos riscos que vem depois. Começando pelo escopo. Para começar, é feito um breve resumo dos objetivos organizacionais, pois são os riscos desses objetivos não serem atingidos que serão gerenciados. Depois disso, definimos o contexto, que precisa refletir a realidade da empresa e o ambiente que ela está inserida. É a partir desse contexto que conseguimos identificar e analisar as questões internas e externas que possam atrapalhar a organização a alcançar os resultados pretendidos. Por último, o critério. Com base nos objetivos, a organização deve especificar a quantidade e o tipo de risco que ela pode assumir sem que prejudique os seus resultados. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos de como a Soft Expert pode te ajudar nessa primeira parte. Na definição do escopo, você pode usar o componente desempenho para criar um mapa de objetivos e metas de saúde e segurança, totalmente visual e personalizável, onde é possível incluir também indicadores relacionados. Posteriormente, você pode incluir esse mapa em um portal para monitoramento. Para ajudar a estabelecer o contexto da organização,
O componente desempenho também permite a criação de uma matriz SWOT, facilitando a identificação e análise de questões internas e externas que possam afetar os resultados da organização. Sobre a definição de critérios, eu vou deixar para mostrar mais à frente na parte de análise de riscos. Agora, vamos para a comunicação e consulta. O principal propósito dessa etapa é fazer com que todas as partes interessadas realmente compreendam os riscos e as suas consequências. Quanto maior essa compreensão e o compartilhamento de informações sobre o processo de gestão de risco, maior os insights colhidos depois na consulta. Aqui eu digo partes interessadas, no geral, mas me referindo principalmente aos colaboradores. Afinal, não tem ninguém melhor para apontar perigos e sugerir melhorias do que quem faz esse trabalho todos os dias. Além disso, quanto mais eles participarem do processo, mais eles se sentem incluídos, e isso faz com que os colaboradores se envolvam cada vez mais e forneçam insights mais significativos, soluções práticas do que pode ser melhorado, facilitando também a tomada de decisão como um todo. Agora, para facilitar o processo de comunicação e consulta na sua organização, o Soft Expert Suite permite a criação de portais configuráveis, onde todos os riscos ficam visíveis e divididos por etapa do processo. Podem ser consultados pelos colaboradores que tenham permissão de acesso ao portal. É possível visualizar também a avaliação de risco, os controles e tratamentos implementados. Além disso, sempre que os documentos de gestão de risco forem atualizados, os usuários podem receber uma notificação de conhecimento de publicação para leitura ou então, se necessário, uma notificação para treinamento no novo documento ou processo. Agora vamos para a parte de avaliação de riscos. O processo de avaliação engloba as etapas de identificação, análise e avaliação. Essa parte é o coração de qualquer processo de gerenciamento de risco eficaz. Quando as avaliações de risco são feitas da maneira correta, nós conseguimos prevenir os acidentes, as lesões, as doenças relacionadas ao trabalho e podemos até salvar vidas. A gestão eficaz dos riscos, por preservar a saúde e segurança do colaborador, como consequência também aumenta a sua produtividade. Mas antes de dar seguimento na etapa de identificação de risco, vamos lembrar a diferença entre perigo e risco. De acordo com a ISO 45001, o perigo é uma fonte com potencial para causar lesões e doenças. Essa fonte pode ser uma situação perigosa ou uma circunstância. O perigo ele é algo observável, não exatamente a olho nu, como a radiação ionizante, por exemplo, pode ser considerada um perigo. Já o risco é o efeito da incerteza. Não tem como observar, ele é uma inferência que a gente faz. Por exemplo, um trabalho em altura seria o perigo, a fonte com potencial de causar lesão. O risco da exposição a esse perigo seria a queda. Um outro exemplo de fonte de perigo seria uma superfície quente, que teria o risco de queimadura. E depois disso, que começam as análises de exposição ao risco, gravidade, probabilidade e assim por diante. Vamos para a terceira etapa, a identificação de perigos e riscos. Ela que vai ser essencial para a organização compreender os perigos existentes no local de trabalho e assim avaliar, priorizar e eliminar perigos ou reduzir os riscos de SSO. Para construir uma lista de fontes de risco e suas consequências, a equipe precisa pensar sobre as seguintes questões. O que pode dar errado? Isso seria o risco. O quão ruim isso poderia ser? Seria a consequência ou impacto. E com que frequência isso pode acontecer? Que é a probabilidade. Algumas estratégias para responder essas perguntas são, por exemplo, o brainstorm, o desenvolvimento de cenários e se, que também é chamado de what if, ou você pode também revisar os seus acidentes anteriores, as taxas de lesões e registros para identificar os processos ou as atividades que requerem mais atenção na avaliação de perigos e riscos. Lembrando que esse processo de identificação de risco ele não é feito só uma vez, ele deve ser contínuo e proativo. Cada revisão de atividade ou de processo, você pode encontrar uma oportunidade de melhoria ou perigo que ainda não tinha sido identificado e tornar ele ainda mais seguro. Agora, análise de riscos. É hora de avaliar os riscos que foram identificados na etapa anterior. Só para recordar, probabilidade a gente define como a chance de algo acontecer. A consequência ou impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos. A consequência ela pode ser positiva, negativa, direta
ou indireta. Tanto a probabilidade quanto o impacto podem ser expressos qualitativamente ou quantitativamente. Aqui eu vou dar um exemplo da probabilidade expressa das duas formas. Então, para definir algo raro de acontecer, qualitativamente, a gente pode descrever como concebível, mas extremamente improvável, por exemplo. Ou quantificar isso com menos de um incidente em 100 anos. Algo quase certo ou extremamente provável a gente pode considerar quantitativamente como um incidente que acontece mais de uma vez por mês, por exemplo. Agora, falando sobre impacto. Quando considerado gravíssimo, isso poderia ser uma fatalidade ou um efeito irreversível significativo. Ou simplesmente a gente classifica esse gravíssimo numa escala de 1 a 5, sendo 5 o gravíssimo. Essa seria a forma quantitativa. Cada organização pode definir seus próprios critérios de impacto e probabilidade, de acordo com seu contexto e objetivos que foram definidos lá na etapa 1. Mas você também pode usar critérios que já foram desenvolvidos. Nessa etapa de avaliação, é muito comum usar a matriz de risco. Ela é uma ferramenta muito simples, visual, usada para avaliar o nível de risco e auxiliar no processo de tomada de decisão. Com a matriz de risco, é possível calcular a magnitude das consequências potenciais, que são os níveis de impacto, e os níveis de probabilidade de que essas consequências realmente ocorrerão. A matriz nela pode ser qualitativa, quantitativa ou uma combinação dessas duas formas, fica a critério da organização. Agora, partindo para a avaliação de riscos. O objetivo dessa etapa é comparar os resultados da análise de risco com os critérios estabelecidos na etapa 1, e assim determinar se uma ação adicional é necessária ou não. De acordo com os critérios que a organização estabelecer de aceitabilidade do risco, são avaliadas as ações. Aqui temos uma tabela para ser usada como exemplo, mas cada empresa deve estabelecer a sua de acordo com a criticidade do processo ou atividade que foi feita a análise de risco. Nesse exemplo, se o nível do risco for baixo, ele é aceitável e o processo pode continuar normalmente desde que monitorado. Se o nível for médio, ele já não é mais tão aceitável assim e é necessário implantar um plano de controle. Sendo alto ou extremo, o risco para aquele processo ou atividade é inaceitável e se recomenda que pare o processo para implementar os controles e diminuir aquele risco ou a sua probabilidade. Próxima etapa, tratamento de risco. Nessa etapa, vamos estabelecer medidas para todos os riscos das etapas anteriores que ficaram fora dos critérios aceitáveis pela organização. Os métodos de controle de risco são geralmente agrupados pela seguinte hierarquia. Primeiro, se tenta a eliminação total da fonte de perigo, ou seja, eliminar qualquer probabilidade da ocorrência de acidente, doença ou lesão. Caso não seja possível, vamos para a segunda opção, substituição ou redução, que poderia ser, por exemplo, substituir um produto químico usado num processo que cause risco de acidente ou doença ocupacional para o trabalhador. Por terceiro, controle de engenharia. Aqui são feitas alterações no ambiente para reduzir a exposição à fonte de risco. Isso pode ser uma proteção física em partes rotativas, enclausuramento de equipamentos com ruído, uso de sistemas de ventilação, etc. Tem várias medidas de engenharia que podem ser implementadas. Depois temos os controles administrativos, que seriam treinamentos para execução do trabalho de forma segura, placas, sinalizações, sinais de advertência, alarmes, controle de acesso. E por último o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Essa seria a última opção e muitas vezes ele é implementado junto com algum controle anterior como complemento. Agora, eu vou mostrar como a SoftXpert pode ajudar nesse processo de avaliação e tratamento de risco. No componente risco, você pode criar um repositório de riscos, controles e atividade de mitigação, facilitando o reuso. Ele também permite avaliar os riscos utilizando uma matriz de avaliação de riscos com critérios qualitativos, quantitativos ou outros critérios personalizados. O plano de risco pode ser elaborado por processo, por atividade, área ou da maneira que for melhor para a sua organização. Durante a elaboração, é só selecionar os riscos cadastrados anteriormente no repositório. A avaliação de risco é feita com facilidade e o resultado é calculado automaticamente de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Na própria avaliação, dependendo do resultado, você também já pode adicionar os controles para mitigação do risco.
Você pode consultar os controles e tratamentos adotados para cada risco, atividade ou etapa do processo. Realize também testes de controle e garanta que as suas características são suficientes para manter os riscos em níveis aceitáveis. Sétima etapa: monitoramento e análise crítica. A gestão de riscos é um processo contínuo, então precisamos sempre revisar e monitorar para garantir a sua eficácia. Esse monitoramento ele pode ser feito por meio de auditorias, inspeções, monitoramento da exposição, revisão dos indicadores de desempenho, entre outros. O ideal seria revisar esse processo de gestão de risco em intervalos planejados, ou pelo menos então, quando eles não forem mais eficazes, quando ocorrerem mudanças no local de trabalho, podem levar a novos riscos, quando houver acidente ou quase acidente, quando ocorrerem mudanças nos requisitos legais, quando os resultados da auditoria indicarem não conformidades ou oportunidades de melhoria, ou quando os trabalhadores mesmo identificarem problemas ou sugestões de melhoria. Por último, temos a etapa de registro e relato. Manter o registro das avaliações e das ações tomadas, além de muito importante, também é uma exigência legal. Ter um registro de longa data das suas avaliações de risco é muito útil quando você se depara com situações semelhantes. Assim, você pode comparar as ações realizadas anteriormente para conseguir uma solução ou partir para uma nova estratégia. Essa etapa tem como objetivo comunicar atividades e resultados de gestão de risco em toda a organização, fornecer informações para a tomada de decisão, melhorar as atividades de gestão de risco, auxiliar a interação com as partes interessadas, incluindo aquelas com responsabilidade por atividade da gestão de riscos. Agora, para finalizar, vou falar mais um pouco de como a Soft Expert pode te ajudar na etapa de monitoramento e de registro e relato. Você consegue monitorar riscos, controles e tratamentos por meio de portais personalizados e ter informações em tempo real por meio de painéis, gráficos e outras análises avançadas. Além disso, o sistema mantém o histórico de todas as avaliações de risco e testes de controle realizados. Assim, é possível analisar e revisar cada risco por processo, atividade ou requisito na busca de melhorias. Por fim, comunique os resultados dos planos de risco e controles por meio de relatórios automatizados. Concluindo todas essas etapas, você está no caminho certo de um gerenciamento de riscos eficiente. Assim, é possível agir de forma proativa e mitigar os riscos antes que eles causem ferimentos ou doenças aos trabalhadores. Além de prevenir acidentes de trabalho, todo esse processo oferece como benefícios elevar a produtividade, reduzir custos, diminuir o absenteísmo dos funcionários, melhora a imagem pública da empresa, além de atender aos requisitos legais e princípios de responsabilidade social corporativa, por estar apoiando o bem-estar físico, social e mental dos colaboradores. Bom, espero que tenham gostado da apresentação de hoje e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo por e-mail ou com o nosso time de vendas, caso tenham alguma dúvida sobre a solução. Até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail da apresentadora. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso aos outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!